Olá! Bora mergulhar hoje na essência de um arquétipo que é fascinante e muitas vezes super mal compreendido: a sacerdotisa. Para a gente começar a pensar nisso, tem uma pergunta que é muito importante para os nossos tempos. Né? No mundo que vive pedindo produtividade, que exige ação o tempo todo, qual é, afinal de contas, o valor de ficar em silêncio, de ficar em quietude? E a resposta, como a gente vai ver, está justamente nesse arquétipo de silêncio e de poder que oferece uma perspectiva, nossa, completamente diferente. Para a gente entender esse poder, vamos começar por um contraste que é a base de tudo e que define a sacerdotisa: a diferença entre ação e escuta. Pensa assim: se o mago é aquela energia do vamos fazer, vamos iniciar, vamos agir no mundo, a sacerdotisa representa um movimento que complementa isso. A função dela é escutar, é sustentar e aprofundar. Ela não bota mais movimento na roda, ela cria o espaço interno para que o sentido das coisas possa aparecer. Essa citação aqui deixa isso bem claro, né? Enquanto o mago olha para fora e pergunta o que eu posso fazer, a sacerdotisa se volta para dentro questionando em silêncio: o que está acontecendo dentro de mim? A direção do foco, sabe, é totalmente outra. E é essa escuta interna que leva a gente para a função principal da sacerdotisa, que se manifesta no que a gente pode chamar de o poder do intervalo. Mas o que é exatamente esse intervalo? É aquele espacinho consciente que ela segura entre um estímulo e a nossa reação. É nesse lugar que a consciência deixa de ser só um reflexo e vira uma escutativa, sabe? Permitindo que algo novo e mais profundo possa aparecer. Então, a sequência funciona mais ou menos assim. Primeiro, vem um estímulo. Pode ser qualquer coisa. Um evento lá fora, um impulso aqui dentro, uma pergunta que chega pra gente. E aí, vem a pausa. É aqui, nesse entre-lugar, que a sacerdotisa atua. Ela sustenta o silêncio. E não é um silêncio vazio ou passivo. Pelo contrário, é uma receptividade superativa, atenta, que impede que a gente simplesmente reaja por hábito ou pela pressa. E só depois desse intervalo ser sustentado, respeitado, é que vem a resposta. Uma resposta que não é automática, não é reativa. Ela é mais considerada, mais autêntica e alinhada com uma verdade interna que teve tempo de amadurecer. Essa capacidade de sustentar o tempo nos leva direto para outra função essencial dela, a de ser a guardiã do limiar. A sacerdotisa é muitas vezes descrita como a guardiã daquele véu que separa o nosso mundo consciente do inconsciente. Mas a pergunta que fica é: o que é que esse véu está protegendo exatamente? Então, ela protege a nossa psique de vários perigos. Primeiro, de invasões do inconsciente que chegam antes da hora, sabe? E que poderiam causar muita ansiedade. Também protege das racionalizações da mente, que tenta explicar tudo rápido para ter controle. E, por fim, protege de exposições emocionais muito precoces, garantindo que a nossa vulnerabilidade seja processada por dentro antes de ser compartilhada. E aí a gente chega num ponto crucial. A verdade que respeita ao ritmo interno integra. A verdade que é arrancada, fere. A sacerdotisa garante que o conhecimento não só chegue, mas que chegue no tempo certo, para ser absorvido de um jeito saudável. E o que é que nasce desse espaço interno seguro protegido? Um tipo de conhecimento muito especial, a tal da intuição encarnada. E olha, isso aqui não tem a ver com aquele pressentimento ansioso ou uma fantasia mística, não. É um saber silencioso que amadureceu na psique e no corpo. É algo que a gente sente menos como uma ideia e mais como uma sensação de coerência, sabe? Um alinhamento interno. A força desse saber não está em persuadir os outros. Ele não sente aquela necessidade de convencer, de buscar aprovação, de se provar com argumentos. Ele simplesmente é. A autoridade dele vem de dentro, da própria consistência. E tudo isso leva a gente para uma aplicação super prática dessa sabedoria toda. Vamos ver como a sacerdotisa nos ensina a usar o limite como uma forma de proteção. O não da sacerdotisa não é uma negação da vida, mas sim um ato de cuidado profundo. Ele serve para preservar nossa energia psíquica e evitar o esgotamento. Ele permite o discernimento para a gente separar o que é essencial do que é só ruído. Ele contém a emoção para que ela possa ser integrada. E, por fim, ele respeita o nosso ritmo interno, dizendo não para a tirania da pressa. Porque sem essa função de proteção, as consequências são bem claras, né? A psique se esvazia, fica reativa, é invadida pelas demandas de fora e, no fim, acaba perdendo o contato com ela mesma. Isso leva à exaustão, à dispersão. E isso nos leva a uma das sabedorias mais bonitas desse arquétipo. O mistério não é um obstáculo à verdade, é o solo onde a verdade amadurece.
A sacerdotisa nos ensina a valorizar o não saber, não como um defeito, mas como um espaço fértil, um espaço necessário. Então, para a gente resumir e amarrar tudo, a essência da sacerdotisa ela sustenta o silêncio fértil onde as coisas podem crescer. Ela exerce a escuta profunda voltada para dentro. Ela guarda aquele limiar que protege a nossa psique. E, talvez o mais importante, ela ensina a sabedoria rara de quando não agir. E para fechar essa nossa análise, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. O que poderia acontecer nas nossas vidas e na nossa cultura se a gente passasse a valorizar o progresso interno tanto quanto a gente valoriza a ação externa?